Olha quem tá aqui, papai. Olha quem é que tá aqui. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Oi, 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 oi. Essa é a Titi. O irmão dela tá dormindo. Olha a Titi. Olha a Titi da Paulinha. Linda da mamãe. Linda gostosa da mamãe. Você que tem que cuidar, porque ela não gosta de colo, não. Pensa que ela gosta de colo porque ela não gosta. Então, gente, continuar um pouquinho falando de Fran Adorno e Moab. O que acontece? A Fran Adorno fez um vídeo acusando o Moab de traição. E ele faz um vídeo dizendo que jura por Deus, que bota a salvação dele né, em jogo se ele realmente traiu ela, que ele nunca traiu ela. Eu acredito nele, né? Eu acredito nele, porque não consigo acreditar muito na Fran Adorno, porque eu acho ela falsa, tá, gente? Eu acho ela falsa, o canal dela falso, é um canal apenas para ganhar dinheiro usando a religião, usando essas coisas. Essa é a minha opinião. Sei que o povo, os fãs delas acham o contrário. E o Moab, por incrível que pareça, ele está vivendo a vida dele. E daí ele falou o quê? Que ele arrumou uma outra pessoa, que parece que já não está mais com ela, mas que ele arrumou uma outra pessoa enquanto ele estava já separado dela. O que tocou pra mim tá aplicado ali naquele lugar. Então, ele não age, porque eu vejo aí os resenhistas falando que ele ainda gosta dela, que ele pode ser até que goste, gente, mas ele tá levando a vida dele. E ele mesmo disse que não se vê mais ligado a ela. Isso não é um discurso de alguém que ainda goste de alguém que queira voltar pra essa pessoa. Não é, gente. E eu acredito muito mais nele do que ela, porque é analisar a pessoa, analisar como a pessoa é, ele é sincero, então assim como dava pra acreditar muito mais no Edmilson, no falecido Edmilson, do que na Fran. A Fran é muito difícil de acreditar nela porque ela enrola muito e ela larga coisinhas nos comentários falando mal até do Edmilson já falaram mal, inclusive, mesmo depois de morto, mas falando mal do Moab e parece um recalque, entendeu? Ali o que aconteceu? A Fran não vai encontrar mais nenhum Edmilson na vida dela, que era um bom marido no sentido de que era como ela queria e além de tudo ainda cuidava daquele sítio todinho e deixava aquilo um brinco. Uma porque ele amava, aquilo era dele, eles construíram juntos, e outra porque era dele. Ó, quem é que não lembra aí do Edmilson cuidando daquele boizinho cego, do jeito que ele cuidava das vacas dele, dos bichos dele, das coisas, tudo que ele fazia, que tudo dava certo porque ele tinha aquele amor todo por... eu cortando a minha cabeça. Que ele tinha, que não notem a bagunça, que é isso aí mesmo, né? Bagunça em cima de bagunça. Bagunça em cima de bagunça, que eu acordei agora, e aqui tá frio no sul, deu uma friadinha, por isso que eu tô assim, como... saí da cama assim. Então, gente, é isso aí. Então tem muita discussão, eu vejo as pessoas falando que ele ainda gosta dela, que ele sentiu mais. Eu acho que ali, na realidade, ele deve ter sentido, porque quem é que largou toda a vida pra viver com a Fran? Foi ele. Ele largou a vida dele todinha pra se encaixar na Fran e família. Ela não, tava ali. Só que ela achava que tinha achado outro Edmilson da vida, que ia ser escravo e fazer tudo, né? E ia estar sempre sorrindo, ou sempre tratando ela bem. E não é bem assim as coisas. Não são bem assim as coisas. Tem que pintar esse cabelo. E não são bem assim as coisas, né? O Edmilson é outra personalidade, ele é um cara mais bruto, mais ogro. E ali claramente ainda acho que o Moab fez a parte dele, quem não fez foi ela. Ela não ficou contente, ela achou que ele ia arrumar outro marido que fosse ficar trancado naquele sítio lá, tentando de tudo até dar certo, e ela comandando tudo, porque o dinheiro vinha dela. E não é pelo jeito que o Moab queria. O Moab queria algo que desse certo para animar ele a ficar naquele sítio com ela, mas nada dava certo, fazer o quê, né? Eu ainda acho que tem questões espirituais aí. Mas eu não acho, vendo os vídeos, pode ser que eu queime a língua, que amanhã depois eles voltem, eu acho bem difícil, mas sim, tudo é possível. Mas eu não creio aí que tenha volta mais esse relacionamento. Não, de maneira nenhuma. Tu pode ver que a Fran, a princípio, parece que retomou a vida dela. Os sentimentos dela a gente nunca sabe, porque ela esconde bem, né? Mas, como eu falo, ela vive dando indiretinha. Agora pode ser que ela pare, porque o Moab retomou o canal dele,
E ele tá certo, tem que retomar mesmo, foi muito elogiado, tá aqui até, nesse vídeo aqui, ele está inclusive agradecendo as pessoas, teve bastante visualizações os vídeos dele, e de gente que tá mais do lado dele do que do lado da Fran. Claro que em tudo que é canal, em tudo que é um casal, tem gente que vai ficar do lado de um, outras pessoas vão ficar do lado do outro. A Fran tem um poder de convencimento muito grande, que vem da função cristã dela, da função de Bíblia, né, da função evangélica da religião, e daí esse povo não adianta, ela pode matar um dentro daquele sítio, que eles vão achar que ela tinha razão. Então não tem por que discutir com esse tipo de gente. E assim, eu não tenho nada pessoal com a Fran. Assim, só, gente, eu acho ela falsa, acho ela muito falsa. Entendeu? E ela tem um nicho de público dela, e ela faz aquilo ali porque ela gosta, porque ela sabe que é aquilo que dá resultado pra ela, mas eu tenho certeza que se ela mostrasse mais aquele sítio, mostrasse ela mexendo com bichos, mas às vezes eu nunca vi na Fran esse tipo de vontade, gente, nunca. Por isso que ela sempre precisou de um marido ou de alguém que fosse cuidar daquilo tudo pra ela lá, porque a Fran não é de botar a mão em nada, a Fran é muito pouco agora que ela tá botando a mão em alguma coisa porque ela tá sozinha no sítio, mas ela tem mesmo que arrumar um chacreiro, de preferência casado, pra ela não daqui a pouquinho me aparecer com outro, e também é problema dela, mas as coisas quando são muito rápidas, né, e costuma não dar certo, como ela fez, que largou o Edmilson, que o Edmilson faleceu, em seguida dava até a entender que ela já tinha até amante, aqui supostamente, mas não, pode ser que ela tenha conhecido logo em seguida. E isso foi muito rápido, ela teve muitas críticas, porque a gente gostava muito de Edmilson, eu sou uma que critiquei muito ela, né? Porque a gente gostava muito do Edmilson, gente. Então assim, a gente parece que ficou de luto muito maior do que ela. Mas tudo bem, cada um. Mas essa história de ficar acusando o outro de trair ela simplesmente porque ele não quis mais ficar sob a guarda dela, que ele quis sair, que ele quis estudar, que ele quis trabalhar fora, já que nada dentro daquele sítio dava certo, o Moab quis sair pra rua pra trabalhar. Tentou lá trabalhar com os pais dela, ao quais ele sempre fala que gosta muito do pai e da mãe dela, né? Mesmo assim foi por um tempo. Mas ela acompanhou ele, sim, ela acompanhou ele. Mas quando alguma coisa aconteceu lá que não deu mais certo para trabalhar com os pais, ou não precisavam mais dele, que eles voltaram para casa, o Edmilson quis fazer outros trabalhos. Porque, gente, o cara plantou quiabo, ele foi tentar criar vaca leiteira, foram tentar fazer queijo de trança, queijo disso, queijo daquilo, nada dava certo, gente. E ali eu não sei se... Porque a Fran tem tanto fã, eu acho que não deu certo porque ela não queria mesmo, e por causa de uma energia do Edmilson que tá ali, gente. Tu olha aquele sítio, toda vez que eu vou olhar ali que ela mostra, eu lembro do Edmilson, não tem como esquecer, de jeito maneiro o Edmilson. Mas ok, isso é um problema meu e de muitas outras pessoas que também me disseram que tem esse mesmo, que não gosta de ver mais a Fran porque lembra do Edmilson e tem saudade dele e fica triste. E é o que acontece. Comigo também, mas eu olho porque eu tenho que resenhar. Mas ela não vai encontrar outro Edmilson na vida dela tão facilmente assim. Ela não vai. E a Fran é uma pessoa de personalidade muito forte. Então, assim, para uma mulher evangélica ou protestante, eu não sei qual é aquela região dela, mas acho que é evangélica. De uma maneira ou de outra, eu não sei qual é a denominação, mas é evangélica. Ela teria que ser mais... não é submissa a palavra, mas mais uma mulher evangélica mesmo. E ela não é, ela é muito forte. Ela bate de frente com os homens claramente. Entendeu? E com o Edmilson eles se entendiam, mas já se via. Não sei se vocês lembram que antes do Edmilson falecer, ela já não queria muito fazer vídeo, ela deixou pro Edmilson fazer vídeo, ela estava desiludida com alguma coisa ali. Eu acho que era com a vida dela mesmo, de repente algum problema no casamento, embora com o Edmilson, né? E alguma coisa tinha de problema ali. Daí logo em seguida o Edmilson faleceu e ela conheceu. Logo em seguida, o Moab já casou, uma coisa assim que todo mundo se espantou, tudo bem, todo mundo tem direito a isso. Agora estão criticando o Moab que que se separou dela e estava namorando, gente. Ele mesmo falou nesse vídeo aqui que ele não se via mais lá no sítio, que ele não tinha mais nada a ver com o sítio e que ele se acha no direito de namorar outras pessoas. Claro, ele tem mesmo. Não deu certo, fazer o quê? Assim como ela tem também, como tanto ela fez. O outro lá faleceu e ela já arrumou outro marido. E ele também tem direito. E daí, quem pra mim tá aí recalcada ou com alguma frustração ou braba é a Fran. Entendeu? Pode ser que realmente tenha sido ela que tenha terminado. Eu acho que ela quis dar um susto, né? A mulher é isso, quis dar um susto nele. Mas lembre que sempre
Não foi fácil pro Moab tomar essa decisão ou sair da vida da Fran. Gente, ele largou tudo para viver a vida dela. Viver a vida dos Ardorno. Ele saiu com a mão na frente e outra atrás. Então, assim... E mesmo assim, tu vê ele muito firme nos vídeos. Eu sempre te disse que o que a gente vê conversa, o que a gente conversa aqui, vocês vê as pessoas conversando, às vezes não é totalmente a vida real da pessoa. É alguma outra coisa, a pessoa tá fazendo um personagem, alguma coisa assim. Ok, pode ser que ele também esteja fazendo, mas eu consigo ver verdade nele. Que ele está querendo mesmo retomar a vida dele e fazer a vida dele. E não é fácil se desprender de algo, de pessoas que ele gosta. Ele poderia já não estar mais bem com a Fran, mas ele gostava muito dos pais da Fran e ainda gosta. Então, né, tem que separar, porque daqui a pouquinho a Fran muito provável que vai arrumar outra pessoa, né? Porque pelo jeito ela não gosta de estar sozinha, e é o direito dela, ninguém está dizendo que não é direito dela. Mas ela lembra que ela tem que arrumar um marido, não um chacreiro. Chacreiro, ela que contrate, ela ganha pra isso. Ela que contrate alguém pra cuidar dessa chácara, fazer tudo que ela quer. Aí ela pode mandar. Porque a Fran dá a impressão que ela não quer marido, ela quer alguém que vá tomar conta da chácara pra ela todinha e que não tenha outra ambição na vida. Que não queira ter nada. E depois pra dar errado e sair com a mão na frente e outra atrás. Não é assim que as coisas funcionam. Então ela que arrume realmente alguém, se ela quiser, que realmente seja marido, que não tenha que ser vaqueiro, agricultor, criador de galinha, fazedor de horta, nada disso. E que seja alguém que de repente tenha uma profissão, porque pela idade dela vai geralmente se relacionar com uma pessoa já mais madura, ou pelo menos com mais de 30 anos. Então a pessoa já deve ter uma profissão, deixa o marido fazer o que entre na vida dela, mas ela não pode socar um homem dentro da vida dela e o homem viver a vida dela. Isso se chama divergência de individualidade. A pessoa enjoa, gente, muitas vezes, porque os maridos da Fran acabam sendo anulados. As pessoas que foram para a França se anulam. Eles viram Adorno, eles trocam até o sobrenome. Eles viram os Adorno. E a cobrança é grande. Vai ter que estar sempre limpando aquela chácara, sempre, e isso dá trabalho. O Edmilson, como eu falei, gostava, porque é uma coisa que ele construiu. Ele e ela construíram aquilo. Era dele mesmo, igual. Então ele tinha um amor muito grande pelaquilo. Mas uma outra pessoa que chega numa coisa pronta e de repente possa gostar da Fran, vai ter muitos problemas, porque ele fica sem individualidade, ele fica até sem sobrenome, ele vira Adorno. E daí isso começa a encher o saco. E o Moab, a gente vê claramente que ele é um homem ativo, que ele gosta de estar pra lá e pra cá, viajava pelo Brasil inteiro para trabalhar. Eu acho que era o que ele quis retomar mesmo ficando com a Fran. Mas a dona Fran não aceitou. Daí já se sentiu insegura, já achou que ia ser traída, tanto que acusou ele de traição. E ele disse que não teve traição, inclusive ele falou que ele botava a salvação dele em jogo se ele tivesse traído ela, e eu acredito nele, que não tenha traído mesmo. Depois não estava mais junto, se ele ficou com uma outra como ficou mesmo, não estava mais junto. Aí não tem que estar criticando ele, como ele falou. Criticar para quê? Ele se sente solteiro porque ele está divorciado. Então ele pode fazer o que ele quiser, assim como a Fran pode fazer o que quiser. E a Fran que se cuide. Ele voltou ao canal dele mais agora, justamente que se ela falar qualquer coisa no canal dela, como ela já andou falando, debochou dele como vaqueiro, porque ela debochou sim. Ela foi lá, como eu já falei nos vídeos, ela foi lá num casal lá de pastores amigo dela, e o pastor lá estava mexendo com as vacas, e ele disse, isso sim que é vaqueiro, tu é vaqueiro. Era recado pro Moab. Ela que se cuide que ele vai te entregar. E nós sabemos, né, dona Fran, que tem bastante coisa embaixo do tapete aí das famílias Adorno. Bastante coisa. Outra coisa que ele comentou e vocês não acreditam nele, ou pelo menos vocês o criticam, que ela não gosta de criança. Gente, ele é que sabe. Ele não teria por que falar isso se não fosse verdade. E eu sempre senti isso, há anos que eu sinto isso, que ela não gosta de criança. Ah, mas ela tentou na época do Edmilson ter filho. Tentar não significa, inclusive ela nem teve, né? Mas tentar não significa que goste. Pode ser que ela começasse a gostar quando tivesse um filho dela. Ela não gosta de filho dos outros. Ela deve ter alguma frustração por ela não ter conseguido ter tido filho dela. Então ela gerou isso. Gerou esse não gostar, mostrar que não gosta. O que o Moab está querendo dizer quando ela não gosta de criança? Alguma coisa aconteceu com os filhos dele, né? Entendeu? Alguma coisa aconteceu, porque a gente sabe que parecia nos vídeos que estava tudo bem entre ela e os filhos do Edmilson, mas será que estava mesmo?
Quando ela parecia que cuidava muito bem daquela guriazinha, filha do Edmilson, não, filha do Moab. Deixa o falecido no canto dele. Parecia que estava tudo bem com a Fran e a filha e o filho do Moab, mas eu acho que não, tanto que depois eles saíram lá e deram desculpa que eles quiseram voltar para casa da mãe. Primeiro acho que foi a menina e depois o menino, ou o contrário, não vou lembrar agora. Não foi, gente. A gente tem que entender que a Fran, do jeito que ela é, com a personalidade que ela quer, já com a idade que tá, é a mesma coisa que eu aqui acostumada só com meus cachorrinhos e meus gatinhos e soltar uma criança aqui. Eu posso gostar de cuidar dela, de ficar com ela uma meia hora, uma hora, um meio-dia, 2 dias. Depois, não é uma coisa que está na gente de gostar, né? Não é da gente de estar uma coisa de gostar. Mas Paulo deve gostar. Deve, mas daí cansa uma pessoa que é uma novidade dessa aqui. Ela pegou mais porque naquela época ela estava apaixonadíssima pelo Moab e aceitava tudo que o Moab trouxesse. Mas ele sabe o que está falando. Realmente eu também acho que a Fran não gosta de filho. Ela tentou e tem a ver com ela não poder. De repente ela começasse a... Não gosta de filho. Filho ela não tem. Ela não gosta de crianças. Se ela tivesse engravidado e tido o filho dela, pode ser que mudasse isso tudo. Mas para uma mulher é muito pesado e sério essa questão de querer ter filho e não conseguir. Acaba tu não enxergando nos filhos do outro uma criança que tu poderia amar, entendeu? Por isso que ela não adota, porque seria muito mais fácil. Tem tanta gente que adota e ama tanto quanto fosse filhos da gente mesmo. E ela não consegue fazer isso porque é o sinal que de repente ela só poderia amar um filho dela mesma. Tá? Como ela não tem, eu acho que não vai ter mais mesmo, porque não consegue. Isso nunca vai acontecer. Então ela tem de repente dificuldade de lidar com crianças, não deve ter paciência, ou deve conseguir por alguns dias e depois começa a perder o ânimo de ficar com criança porque não é dela. E como eu falo, se de repente ela conseguisse ter tido um filho dela, ela teria aberto esse coração, essa mente para amar crianças. Mas o Edmilson, e aqui não estou condenando ela, gente, ela não pode ter filho e às vezes tu vai conseguir amar mesmo quando tu tem o teu filho. Tem pessoas que não conseguem amar o filho dos outros. Fazer o quê? É tudo criança, mas não consegue. A mente humana é uma coisa bem complicada. Né? Mas aqui eu não estou a condenando, tá? Eu só estou dizendo que o Moab falou a respeito... Cuidar que eu troco o nome de Moab por Edmilson. O Edmilson ainda está muito presente na minha cabeça, eu gostava muito dele. No sentido, gostava muito dele como o que ele mostrava, como ele falava, entendeu? As coisas, tu via a sinceridade nele. Mas isso é só para mostrar que eu estou falando sobre filhos, porque o Moab sabe o que está falando. Ele jamais ia falar aquilo ali, que ela não gosta, que tu nem gosta de criança. É porque ele sabe. É porque é verdade. Alguma coisa aconteceu entre ela e os filhos dele. Tanto que eles acabaram voltando. Primeiro tiraram as crianças da mulher. Ou entraram num acordo, tiraram é uma palavra forte, ou entraram num acordo e as crianças foram morar com Moab. E de repente parecia que estava tudo bem e as crianças saíram de lá. É porque não estava tudo bem, né, gente? Não estava. Então ele sabe o que está falando. Realmente ela aparenta não gostar de criança. E daí já dei os motivos por que isso acontece, tá? E daí é bom a Fran se cuidar, porque agora ele tem canal, porque isso que ele falou pra ela, que o Moab falou pra ela a respeito de ela não gostar de criança, é só uma coisinha assim. Se ela começar a soltar indireta pra ele de novo, é só ele abrir o YouTube e falar da vida dela. E tem muita coisa aí embaixo do tapete, não só dela, como da família Dorna inteirinha. Mas isso é um problema deles, aqui a gente tá pra resenhar, a gente quer mais é que o Moab fale tudo e que a Fran continue cutucando ele. Essa é a nossa torcida. Eu não achava a Fran Adorno e Moab Galvão um casal perfeito e que combinasse, já com o Edmilson eu achava que combinava, mas pelo jeito tinha problemas também, e os problemas eram porque a Fran Adorno é uma mulher muito de personalidade muito forte, até pelos históricos de vida dela que a gente já soube aí, tá? Ela é uma mulher de personalidade muito forte, ela sabe que pode se sustentar sozinha e sustentar o marido, ou seja lá o que for, com o YouTube, que é o que ela faz, né? E faz, queira ou não queira, mesmo eu não gostando, porque eu não gosto do jeito que é, com essas fica 5 minutos de música mostrando um monte de coisa para depois ela falar só de religião, tá? Eu não gosto, entendeu? Que se eu quiser saber de religião, eu vou para dentro de uma igreja. Ou vou para um centro espírita, ou vou para qualquer outro lugar. A gente olha para ver uns... gente que mora em sítio, a gente olha vídeo de sítio para ver coisas de sítio, né? Mas tudo bem, eu não tô dizendo... Eu tô dizendo eu. Ela é inteligente, ela sabe que ela tem um público para isso, para aquilo que ela faz mesmo, e tá ok, o problema é dela.
Mas esse vídeo mais era pra falar, pra mostrar que realmente, ó, mais uma vez, eu não acredito que Moabe, Galvão esteja sofrendo pela Fran. Não acredito. Eu até acredito que é o contrário. Eu acredito que a Fran Adorno está em sofrimento pelo Moabe. De uma maneira ou de outra, por mais que ela tenha largado dele, que dizem que foi ele que trocou ela, que mandou ele embora, que queria coisa parecida, porque ela não estava aguentando a pressão, porque ele exigia dela que ela fosse, que ela fosse como uma mulher evangélica, entendeu? E ela não consegue ser isso. Para homem não, entendeu? Ela não consegue. Mulher evangélica, o homem sai para trabalhar, vai mesmo viajando, a mulher tudo bem, aceita de boa, sem brigar. E eu acho que ele voltava desses estudos que ele queria estudar e trabalhar fora de casa como ele queria, e ela não gostava disso e começou a ter problema e deve ter acusado ele de traição por insegurança. E aí começou os problemas. Mas eu quero mais é que tenha mais bagunça aí pra gente ouvir, tá, gente? Então, beijo. Até um próximo vídeo. Desculpe a bagunça, tá? Se for xoxar, se for falar qualquer coisa, manda uma faxineira.